Turma, hoje eu vou falar sobre o desconforto do Paulo Guedes no governo. Turma, quando eu escrevi a minha coluna da semana passada, já há 10 dias, eu estava falando sobre o desconforto do Paulo Guedes naquela entrevista coletiva que ele apareceu de máscara, sem paletó, destoando, e até hoje eu não sei se ele estava de meia ou de um sapatênis, claramente com uma postura de estar infeliz com o que estava acontecendo no governo federal e com o que vinha sendo proposto pelo Braga Neto, da Casa Civil, com apoio do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, esse tal desse plano pró-Brasil, que é mais um PAC Geisel do que qualquer outra coisa, uma mistura espúria de Dilma com Geisel, na verdade. Esse plano de incentivar os investimentos no Brasil por meio do Estado, determinando 30 bilhões de gastos de infraestrutura pelo governo, num momento em que o governo não tem dinheiro para nada. Eu sei que na sociedade se demanda uma solução para a crise, o PIB esse ano vai cair mais de 5%, pode chegar a 8%, e as pessoas tendem a olhar para o governo como indutor da solução, como indutor da resolução desse problema e a gente sabe que o governo não é, né? Principalmente no momento que ele tem que tirar recursos da sociedade para fazer esses investimentos. O Rogério Marinho, ele era da equipe do Paulo Guedes, né? Ele era secretário, lá fazendo articulação com o Congresso, falando de Previdência Social, e depois vagou uma vaga, ele foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas ele aparentemente tem uma missão de determinar políticas econômicas. Talvez ele queira, inclusive, ser sucessor do Paulo Guedes, e bolou esse plano como uma alternativa à política econômica implementada pelo Paulo Guedes, que até agora tem sido exemplar na medida do possível, inclusive na reação com a crise, né? Tem sido muito proativo e ajudado no que for necessário, mas também muito sério quanto à responsabilidade fiscal, né? Esse tipo de plano de política industrial, como se fosse um PAC, a gente tem experiência com isso. No governo Dilma foram feitas inúmeras obras, milhares de obras, né? Algumas foram terminadas, mas entre as não terminadas, há 5.000 paralisadas hoje, que está aí parado, que custaram, a valores atualizados, cerca de 100 bilhões de reais. Entre as que foram completadas tem, por exemplo, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, né, que custou bilhões, né? Então, veja, esse é o tipo de programa que resulta tipicamente de iniciativas governamentais. Ao invés de haver cálculo econômico, planilhas, razoabilidade financeira, o cálculo que existe, na verdade, é o cálculo político e as romarias até Brasília para pedir liberação de uma verba, né, para a sua cidade, para a sua obra local, como sempre, no fundo é um programa político de ordem pública, né? A gente sabe que o mercado funciona da seguinte forma: os consumidores determinam as suas preferências, que se refletem nos preços, e através desses preços os empreendedores buscam aqueles empreendimentos que buscam atender aquela necessidade do consumidor refletido naquele preço e, portanto, aí você tem razoabilidade econômica e eficiência na alocação, como dizem os economistas. Mas se a determinação é feita por um burocrata, nada disso está em jogo. Não tem a punição do empreendedor por ter feito besteiras, de ter feito julgamentos errados, enquanto quando é iniciativa privada você tende a atender as necessidades do consumidor, que é quem você procura atender. Bom, com a reação do Paulo Guedes, o Bolsonaro resolveu intervir, teve aquela coletiva que o Bolsonaro faz pelas manhãs ali na frente do Palácio e tal. Ali ele prestigiou o Paulo Guedes e conteve um pouco esse ímpeto inicial, ainda na semana passada, desse programa Pró-Brasil, que parece contar com uma aliança entre os militares, o Rogério Marinho e eventualmente o Centrão. Mas nessa semana a gente já viu a outra consequência. O Paulo Guedes tinha proposto ao Congresso que para financiar ao menos 150 bi de toda essa confusão que está aí, que os funcionários públicos não tivessem reajustes por 2 anos. Mas o presidente sinalizou que poderia sim haver
reajustes para algumas categorias e depois, com a reação do Paulo, o presidente deu suporte novamente ao Paulo Guedes e aparentemente isso pode voltar aos trilhos. Mas existe uma tensão muito grande dentro do governo sobre quem de fato vai vencer nesse debate sobre política econômica. O presidente tem apoiado Paulo Guedes, mas existe uma tensão interna que tem que ser resolvida e vai ser resolvida. Espero que com a permanência do nosso ministro Paulo Guedes. Existe uma percepção equivocada de que são obras de infraestrutura, grandes obras que geram realmente emprego. Isso é uma bobagem. Qualquer investimento, por menor que seja, gera empregos. E metade da mão de obra em empresas no Brasil está em pequenas e microempresas, que são milhares e milhares de pequenas e microempresas, que compõem 15 milhões de empregos estão aí. Então, é daí que sai o crescimento econômico, né? E quando você tem um buraco como o que o Brasil está vivendo agora, e que agora, com esse plano pró-Brasil, só aumentaria, o que acontece é que o governo não cria dinheiro, certo? Então, esse dinheiro ele tem que ser tirado da sociedade. Não é por impostos, porque não vai aumentar impostos agora, está até caindo a base de arrecadação, como vocês podem imaginar. Então, isso está sendo feito através de dívida nova. Mas como é que é essa dívida? São as pessoas, os fundos de pensão, os bancos que têm investimento hoje em empreendimentos para fazer crescimento econômico, para financiar empresas, para botar no mercado de capitais, etc. Este dinheiro vai ser redirecionado através de como se fosse um grande aspirador de pó canalizado para Brasília, pelo governo, que vai crescer sua dívida. Ele vai ficar com essa dívida e depois vai ter que pagar. Né? Vai ter que pagar cortando custos futuros, porque impostos não vai acontecer. Não tem como aumentar mais impostos no Brasil. Então, ele vai, ter que aprofundar as reformas lá para frente. Né? Mas o ponto é que o que gera emprego são os investimentos em pequenas empresas também, não só as obras grandes. É uma percepção pouco compreendida. Aliás, tem uma história bastante interessante, que é apócrifa sobre o Milton Friedman, em uma visita, alguns dizem à Índia, outros dizem à China, em que ele teria ido a um canteiro de obras, e aí falado com o engenheiro, ele percebeu que os trabalhadores estavam usando pás, e ele sabia ali que teriam tratores e outros maquinários, e perguntou, por que você não está dando maquinário para esse pessoal tocar a obra? Aí ele disse, Dr. Friedman, é porque nós temos também aí que gerar empregos, né, aqui na Índia ou na China. Aí ele falou, bom, eu pensei que você queria construir uma represa. Se a intenção é gerar emprego, talvez seja melhor você trocar essas pás por colheres, assim você vai gerar mais emprego. E é óbvio que isso aí ilustra bastante a falácia de que gerar empregos é o objetivo final da economia. Não é isso, é prosperidade. Muito mais importante do que os empregos temporários numa determinada obra são os empregos continuados ao longo do tempo, por você fazer empreendimentos que diminuem o custo de energia, o custo de logística, que melhora a competitividade da empresa brasileira para ela conseguir competir com o estrangeiro, com as companhias chinesas, por exemplo. Se você permitir que as decisões sejam feitas por um burocrata, você vai enfiar tudo num canteiro de obras, num buraco keynesiano sem fim. Voltando ao fenômeno desse dinheiro que vai para Brasília, isso em economia é chamado de crowding out, né? E esse ano vão ser uns 500 bilhões de recursos que são tirados do setor privado para ir para o governo. Isso, tudo que o governo gastar desse dinheiro é dinheiro que o setor privado deixará de investir. E isso atrapalha o crescimento. E não é por outro motivo que as taxas de juros de médio e longo prazo no Brasil, as de 5 a 10 anos, subiram para burro, mesmo com a Selic tendo caído agora para 3%, sinalizando que cai para 2,5% ou 2,25% na próxima reunião. As taxas de longo abriram para burro, chegaram a 8%, 9%. Então, isso mostra que antes estava perto de 6%. Então, significa que esse é o efeito maior. É o que vai gerar mais problema de emprego, de crescimento econômico, porque a taxa de juros, não adianta o Banco Central só abaixar aqui, se as taxas de mercado refletem a realidade. E a realidade está dizendo, olha, o governo está tirando todo o dinheiro do mercado, o Brasil ficou mais arriscado, né, isso também explica a alta do dólar. Então, essa coisa de o governo sair gastando demais
aparece de outra forma, aparece atrapalhando o crescimento, aparece depois que essa conta vai ser paga por meio de uma diminuição maior do tamanho do governo, que é o que a gente espera que aconteça, né? A folha de pagamentos dos funcionários públicos, essa que o Congresso está querendo aumentar no meio da crise, já ultrapassou R$1 trilhão em todos os entes da federação. É um absurdo, R$1 trilhão, pessoal. Isso não pode continuar. Essa coisa de não reajustar por 2 anos é o mínimo. Deveria arrumar uma forma de diminuir no contexto do decreto de calamidade, né? Claro, está todo mundo no setor privado sofrendo, mas os funcionários públicos ganham o seu dinheiro, não importa o quê. Eu acho que também deveria haver a contribuição. A contribuição que o Paulo Guedes está propondo é até modesta, na minha opinião. O lado positivo é que o presidente depois voltou atrás sobre esse potencial aumento de salários pelo Congresso e deu suporte novamente ao Paulo Guedes para que não se aumente os salários dos funcionários públicos no meio desse contexto absurdo de apertar os cintos que todo mundo está vivendo. Então, esse é o lado bom, mas espero que o Rogério Marinho, os militares do governo, entendam que não há mais dinheiro e que qualquer gasto que o governo faça vai atrapalhar o objetivo que eles mesmos querem, que é maior crescimento, maior geração de empregos, maior investimento do setor privado. Mas o dinheiro não nasce em Brasília. E espero também que o secretário Salim Matar seja prestigiado e que possa fazer as privatizações que ele tanto vem tentando e que existe, sim, um receio por parte de membros do governo de que isso seja negativo. Claro que a privatização é positiva, você torna a empresa mais eficiente, você inclusive ajuda a empresa a fazer a privatização e ajuda o governo a administrar suas contas melhor, porque qualquer buraco das estatais tem que ser coberto pelo governo. É isso que a gente vê sempre, o tempo inteiro. O consumidor acaba pagando. É isso aí, turma. Abraço a todos.